Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 4, cobrada na prova da UBMEP 2009, referente ao nível 3, segunda fase. Trata-se de uma questão envolvendo probabilidade. 4 times, entre os quais o Quixajuba, disputam um torneio de vôlei em que, primeira informação, cada time joga contra cada um dos outros uma única vez. Qualquer partida termina com a vitória de um dos times. Próximo item, em qualquer partida os times têm a mesma probabilidade de ganhar, ou seja, meio. E ao final do torneio, os times são classificados em ordem pelo número de vitórias. Item A, é possível que ao final do torneio todos os times tenham o mesmo número de vitórias? Por quê? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos pensar nos times como sendo time A, time B, time C e time Q, que será o Quixajuba. Quantas partidas no total vão existir aqui? Se cada time joga com o outro uma única vez. Então eu vou ter uma partida do time A com o time B, vou ter uma outra partida do time A com o time C, e o time A vai jogar contra o Quixajuba. Muito bem. Depois o time B joga com A, como ele já jogou, eu não vou precisar contabilizar, então eu só vou olhar para os times que estão à frente de cada um deles. Então, o B vai jogar com o time C e depois vai jogar com o Quixajuba. E por fim o C já jogou com os times anteriores, ele finaliza a última partida jogando contra o Quixajuba. E a gente pode perceber que são 6 partidas no total. Então 6 partidas. Muito bem. Veja que cada time jogou aí com os 3 outros times. O A jogou com o B, jogou com o C e jogou com o Quixajuba. O B já tinha jogado aqui com o A, jogou com o C, jogou com o Quixajuba. E o C jogou com o A, jogou com o B e depois com o Quixajuba. É possível que ao final do torneio todos os times tenham o mesmo número de vitórias? Resposta: não. Por que não é possível ao final do torneio todos os times têm o mesmo número de vitórias? Se existem 6 partidas, se eu quero que todos tenham o mesmo número de vitórias, eu tenho que dividir 6 por 4. E 6 por 4 é 1,5. 1,5 não pertence ao conjunto dos números naturais ou inteiros. Enfim, como eu não consigo distribuir 6 partidas para 4 times, para que cada um deles ganhe o mesmo número de partidas, essa configuração não é possível. Por quê? Porque 6 não é múltiplo de 4. Então essa é a explicação pelo fato de que é impossível os times, todos eles, terem o mesmo número de vitórias. Ok? Item B. Qual é a probabilidade de que o torneio termine com o Quixajuba isolado em primeiro lugar? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós temos 6 partidas. Será que o Quixajuba ele consegue terminar o torneio isolado em primeiro lugar? Com uma partida não é possível. Será que com 2 partidas vencedoras, ou seja, se ele vencer 2 outros times, será que ele consegue ficar em primeiro lugar? Veja, nós temos 6 partidas, 2 o Quixajuba já ganhou. E aí eu tenho um jogo do A com B, do A com C. Então suponhamos que esses times ganham uma única partida, para que o Quixajuba fique com 2 e fique em primeiro lugar.
Mas isso não é possível, porque já temos aqui 5 partidas, distribuí uma para cada um desses times, 2 para o Quixajuba, e eu preciso agora mais a última partida. E essa última partida, ou o A ganha, ou o B ganha, ou o C ganha. E aí ele empata com o Quixajuba. Então essa configuração, ela não é possível. Então, para que o Quixajuba ele vença o torneio isolado em primeiro lugar, é preciso que o Quixajuba ganhe 3 partidas, ou seja, tenha 3 vitórias. Ganhe do time A, ganhe do time B e ganhe do time C. E para que isso aconteça, a probabilidade vai ser o seguinte. A probabilidade do Quixajuba ficar em primeiro lugar isolado vai ser ele ganhando do time A. Qual é a probabilidade dele ganhar do time A? Meio. Porque na questão ele menciona que em cada jogo a probabilidade de um time vencer o outro é a mesma. Então é meio para um time e meio para o outro. Ou seja, a probabilidade de vencer é meio e a probabilidade de perder também é meio. Então ele vence o A, probabilidade meio. E ele vence o B, probabilidade meio. E ele vence o C com probabilidade meio. Então o Quixajuba tem que vencer o A, e vencer o B, e vencer o C. Por isso, multiplicação. E essa probabilidade é 1/8. Finalizamos, portanto, o item B de bola. Ok? Item C. Qual é a probabilidade que o torneio termine com 3 times empatados em primeiro lugar? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Sabemos que existem 4 times, time A, time B, C e o Quixajuba. Muito bem. Temos também do item A que existem 6 partidas. Se eu quero que ocorra um empate entre 3, ou seja, em primeiro lugar, 3 times ficando em primeiro lugar, eu vou dividir 6 partidas para 3 times. Sabemos que cada time tem que vencer 2 partidas. Então, a gente vai ter que dividir em alguns casos da seguinte forma. Vamos pensar, se cada time vence 2 partidas, significa que um deles não pode vencer partida alguma. Então eu pego, por exemplo, o A vence 2 partidas, o B vence 2 partidas, o C vence 2 partidas, e aí o Quixajuba não vence partida alguma. Então eu vou colocar aqui de vermelho o Q não vencendo partida alguma. Mas ainda assim, obviamente eu vou ter 4 casos, eu vou ter que um primeiro caso com o Quixajuba não vencendo partida alguma, um segundo caso, o C não vencendo partida alguma e cada um dos outros vencendo 2 partidas. Depois o B não vencendo partida alguma e os outros 3, A, C e Q, vencendo 2 partidas cada um. E por fim, o A não vencendo partida alguma. E aí o B, C e o Q vai vencer 2 partidas cada um. São 4 casos. Mas em cada caso existem 2 subcasos. E quais são esses 2 subcasos? Vamos começar então pensando que o Q vai perder todas as partidas. Então o Quixajuba perdendo todas as partidas, eu vou ter 2 configurações. Qual seria a primeira? Vamos listar todos os jogos para ficar fácil a interpretação. O A vai jogar com o B, o A vai jogar com o C e o A vai jogar com o Quixajuba. O B já jogou com A, então ele vai jogar com o C e vai jogar com o Quixajuba. E a última partida, o C jogando com o Quixajuba. Perceba que o Q vai ter que perder todas as partidas e esse é o nosso primeiro caso. O que a gente vai fazer? Vamos circular o time que é vencedor, a gente circula de verde. O Quixajuba vai perder todas as partidas. Então, o A vai ganhar a partida do Quixajuba, o B também e o C também. E por que a gente vai dividir em 2 subcasos? Porque o A pode ganhar do B ou o A perder para o B. Por esse motivo, nós vamos pensar
em 2 casos. Na verdade, 2 subcasos. São 4 casos e cada caso são 2 subcasos. E aí a gente vai escrever novamente as partidas para ficar fácil o entendimento. O A joga com C, o A joga com Quixajuba. Vou deixar para colocar o Quixajuba depois para ganhar aqui um tempo. Então a situação vai ser a seguinte. Nós temos que o Quixajuba perdeu para o A, perdeu para o B, perdeu para o C. Então agora a gente vai escolher o A ganhando do B e para um segundo caso o A perdendo para o B. Então na verdade quem está circulado é porque ganhou a partida. Então veja que o A agora já nesse primeiro subcaso ganhou 2 partidas, ele tem que perder a terceira para o C. Então, aqui o C ganha do A. Veja que o C ganhou uma partida e ganhou do Quixajuba 2. Então ele tem que perder a terceira para o B. E por sua vez o B ganhou as 2 partidas. Ele perdeu para o A, mas ele ganhou do C e ganhou do Quixajuba. Veja que esse é um subcaso. E aqui a gente vai ter a mesma ideia. O Quixajuba continua perdendo para todos os times. O B ganhou do A. Mas o B já ganhou do A e já ganhou do Quixajuba. Significa que ele tem que perder para o C. E agora ficou faltando a situação de A com C. Veja, o C já ganhou de B e o C já ganhou de Quixajuba. E aí o C então vai perder para o A. Perceba que nos 2 casos são casos distintos e contemplam a situação dos 3 times empatarem em primeiro lugar. Aqui o A fica com 2 vitórias, o B fica com 2 vitórias e o C fica com 2 vitórias. Aqui é a mesma coisa, porém, os confrontos aqui de vitórias são diferentes. Aqui o A ganha do B, aqui o B ganha do A. E para calcular a probabilidade em cada um desses subcasos, a gente vai fazer o seguinte. Ele menciona na questão que a probabilidade de cada time vencer ou perder é a mesma. Então a probabilidade de um time vencer é meio e a probabilidade dele perder é meio. Ou seja, o confronto não tem um time que tem uma condição melhor que o outro. Então, como eu quero que o A vença 2 partidas, a probabilidade do A vencer uma partida é meio e vencer a segunda partida, meio. E o B também é meio, então o B vence 2 partidas e o C vence 2 partidas. Esse cálculo é 1 sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Se a probabilidade dessa situação acontecer, que é a seguinte, o A vence o B e o C vence o A e tudo meio, o A vence o Q meio, o C vence o B vence o C e, veja que é vezes meio, vezes meio, vezes meio, 1 sobre 64. E esse cálculo é o mesmo. Agora o B vence o A, probabilidade meio. Cada jogo tem probabilidade meio. Então, meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. 1 sobre 64. E como eu estou em 2 subcasos, acontece essa situação ou essa. Então, eu vou ter que somar. Vai ficar 2 sobre 64, simplificando 1 sobre 32. Mas não acabou o problema, porque esse é um dos casos. É um caso onde o Q perdeu todas as partidas. Então perceba que se eu agora pensar num segundo caso, onde o C perca todas as partidas, eu vou ter 2 subcasos desses. Logicamente não é essa a configuração, mas a probabilidade vai ser 1 sobre 32. E assim sucessivamente. Depois, um terceiro caso, eu quero que o B perca todas as partidas. Aí a gente já mencionou que o A ganha 2, o C ganha 2 e o Q ganha 2. E a probabilidade é 1 sobre 32. Portanto, a probabilidade para que essa situação aconteça é 1 sobre 32 no primeiro caso, mais 1 sobre 32 no segundo caso, mais 1 sobre 32 no terceiro caso, ou seja, eu posso pensar em 4 vezes 1 sobre 32.
Na verdade, é a divisão em 4 casos. 1/32, mais 1/32, mais 1/32 avos, mais 1/32 avos. Simplificando por 4, 32 por 4, 8. Essa probabilidade é exatamente 1/8. Finalizamos, portanto, a questão envolvendo probabilidade. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.